the webinar for all participants. So let's wait until they start connecting. Podemos começar? Kleber, bom, cara? Tudo bem, Fares? Bom. Podemos começar, Carla? Maybe let's wait 2 more minutes until we have more participants connected. Ok. Okay. Maybe let's start now. We can go. Bom dia. Sejam todos bem-vindos ao webinar Práticas de Gestão para Vias Mais Seguras. Esse encontro é uma iniciativa do Instituto das Nações Unidas para o Treinamento e Pesquisa, UNITAR, e a BEMBEV, que trabalharam em conjunto em um projeto global para desenvolver e apoiar na implementação de estradas mais seguras, contribuindo assim para a redução do número de fatalidades no trânsito, como propõe o ODS 3, Saúde e Bem-Estar. Recebam também as boas-vindas em nome do Sistema FIEP, do Centro Internacional de Formação de Autoridades e Líderes, CIFAL Curitiba, que trabalham com o UNITAR há 10 anos, discutindo temas diversos, entre eles a segurança viária. Meu nome é Kleber Canuto, sou doutor em Tecnologia e Inovação, coordeno um núcleo de ciência de dados e lidero iniciativas em cidades inteligentes no Senai Paraná, e nessa manhã serei o mediador desse encontro com os demais colegas presentes. Estamos em meio às comemorações da Semana Nacional de Trânsito, semana instituída pelo Código Brasileiro de Trânsito em 1997, e que tem por objetivo incentivar, junto à sociedade, motoristas, passageiros, motociclistas e pedestres, um trânsito mais seguro.
Não haveria melhor momento para fazer o lançamento de uma metodologia que visa melhorar a segurança viária a partir da identificação de áreas quentes. Esse é o propósito do nosso webinar, apresentar a todos vocês a caixa de ferramentas desenvolvida pelo Unitar em parceria com a Bembev, aplicada já em diferentes países, incluindo Brasil, China, Índia, México, República Dominicana e África do Sul. E hoje fazemos, portanto, o lançamento oficial desse material em português. Para dar as boas-vindas, gostaria de chamar nosso anfitrião, o senhor José Antônio Fares, superintendente do SESI e IEL Paraná, diretor do Senai Paraná e diretor executivo do Cifal Curitiba. Fares, por favor, a palavra é sua. Bom, muito bom dia. Eu quero muito agradecer a essa iniciativa de extrema importância aí nesse contexto nosso do valor da vida, né? Agradecer muito ao Unitar, ao Cifal, à Ambev. É um prazer rever aqui a Deise. Muito bom sempre tê-la por perto. A Ana da Ambev, muito obrigado aí por assumir essa causa. Aos nossos colegas da Unitar e do Cifal, também a nossa gratidão sempre pela boa vontade de vocês em relação aos nossos projetos aqui. A nossa equipe do SESI. É um grande evento, é uma discussão de muita relevância, algo que transcende um pouco, às vezes, a questão técnica, né, do saber dirigir ou não. A grande, talvez, dificuldade seja a nossa capacidade de perceber a importância do fazer, né, do ato. Falando pelas indústrias, em nome da federação, eu digo que hoje o acidente de trajeto ele é um dos 3 maiores dentro desses acidentes de trabalho que acontecem aí com uma certa rotina. Então, o tema é muito importante, o contexto está colocado, a Unitar fazendo o seu papel, a Ambev fazendo o seu papel, e nós da Federação das Indústrias, através do SESI, procurando viabilizar esse evento da melhor maneira. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado a vocês que estão aqui, que estão nos vendo, ouvindo, e vamos para o evento. Bom dia. Agradecemos, portanto, o Sistema Fiesp e o Cifal Curitiba, em nome do Sr. Fares, por sediar esse encontro. Para dar as boas-vindas em nome da Unitar, gostaria de chamar a doutora Deise Custra, membro do Conselho Diretor da Unitar e presidente da Organização Mundial da Família. Por favor, Deise, a palavra é sua. Deise, seu áudio está no mudo, Deise. Deise. Olá, Deise. Seu áudio está no mudo. Aí. Agora sim. Okay. Thank you. Firstly, I would like to start in English to make my greetings to our Executive Director and also Secretary General Assistant of the United Nations, Mr. Nikhil Seth. My greetings also to our President of our board, Ambassador Luis Gallegos, and all team of Unitar, Estrela that works very close to us, Alex Mejia. So it's a great pleasure for me to be representing the board right now in this webinar. Eu vou mudar ao português, então, agora, depois desses greetings. É um prazer participar dessa série de webinários sobre práticas de gestão de vias para vias mais seguras. Eu gostaria de agradecer ao diretor-geral do Denatran, o senhor Frederico Moura, ao superintendente do SESI e IEL e diretor regional do Senai, meu grande amigo José Fares, a senhora Ana Paula Alves, manager institucional da Ambev, a senhora Priscila Vaz Vieira, do Cifal Curitiba, e ao senhor Kleber Canuto, por juntarem-se a nós nesse evento especial. Hoje também as boas-vindas a este webinar
para mais de 100 gestores públicos, engenheiros, urbanistas, profissionais de segurança viária. Eu creio que esse webinar é muito oportuno no momento em que estamos também comemorando os 75 anos da Fundação das Nações Unidas. Aproveitando a sua posição de entidade das Nações Unidas especializada em capacitação, a Unitar está trabalhando em estreita colaboração com parceiros de todo o mundo para fortalecer as capacidades dos gestores públicos para melhorar a segurança no trânsito e identificar soluções práticas que contribuam para reduzir os fatores de riscos associados a lesões causadas pelo trânsito. Nesse esforço, o setor privado constitui um parceiro fundamental, não apenas na implementação de medidas que melhorem a segurança no trânsito, mas também por contribuírem com experiências e conhecimento para enfrentar esse desafio de desenvolvimento global. O kit de ferramentas práticas de gestão para vias mais seguras, que será apresentado neste webinar, é uma parceria entre a Unitar e a AB InBev, com participação de diferentes governos, como já foi dito, ao redor do mundo, como o Brasil, a China, a República Dominicana, a Índia, o México e a África do Sul. As famílias agradecem por esta colaboração global nesse sentido. Esperamos que essa ferramenta sirva como uma contribuição para reduzir o número de mortes e lesões, fornecendo uma metodologia prática que ajuda a identificar locais perigosos nas estradas e os principais fatores de infraestrutura que influenciam o risco, bem como projetar medidas corretivas para melhorar na segurança. Não preciso defender hoje a importância da segurança no trânsito e a urgência de reduzir drasticamente os 1,35 milhões de mortes e mais de 50 milhões de lesões causadas por acidente de trânsito todos os anos. Enquanto o mundo, nesse momento, luta com a pandemia do Covid-19, também será importante considerar o futuro do transporte e como isso afetará a segurança no trânsito, tanto positiva quanto negativamente, reduzindo a exposição ao transporte rodoviário, encorajando mudanças modais, enquanto aumenta os comportamentos de risco. Embora a quarentena tenha tido enormes impactos econômicos e sociais negativos, os benefícios da redução do transporte incluem diminuições de fatalidades e lesões relacionadas a acidentes rodoviários e em doenças associadas à poluição gerada pelo transporte, que também devem ser observados. A tendência de usar menos opções de transporte coletivo e aumentar o uso de transporte rodoviário privado, incluindo veículos, bicicletas e motocicletas e caminhadas, terá consequências positivas e negativas à segurança. Ao mesmo tempo, estamos observando que os fatores de riscos associados a acidentes rodoviários, como excesso de velocidade, acidentes de bicicleta, direção distraída e fadiga dos motoristas de frota, estão aumentando à medida em que as restrições do Covid-19 são suspensas. Como exemplo, em cidades como Los Angeles, os carros estão 30% mais rápidos em algumas ruas. E em Nova York, com câmeras de velocidade, as câmeras de velocidade emitiram 24.800 multas por excesso de velocidade lá em 27 de março. Quase o dobro do número emitido diariamente no mês
e no ano anterior, apesar de muito menos carros estarem nas estradas. Isso é um dado da US National Highway Traffic Safety Administration. Os acidentes de bicicleta estão aumentando em cidades como Nova York devido às mudanças modais. No mês de março, a cidade registrou um aumento de 43% nos acidentes de bicicleta, com ferimentos em relação ao mesmo período do ano anterior. Não temos ideia nesse momento em que estamos no mês de setembro. Além disso, muitas cidades ao redor do mundo podem não ter a infraestrutura pronta para o número significativo de bicicletas que veremos no futuro. O aumento da jornada de trabalho dos motoristas de frotas durante a pandemia está levando a um aumento nos acidentes rodoviários devido à ansiedade e à fadiga. Entramos em um período no qual os esforços para limitar a disseminação do Covid-19 nos levam a revisitar nossas formas de trabalhar, de viver e interagir com outras pessoas. Nesse tempo sem precedentes, é fundamental manter o foco em questões como a segurança viária. Nosso objetivo na Unitar é construir capacidades, mudar mindsets e trazer mudanças visíveis, especialmente nos níveis nacional e subnacional, e eu gostaria aqui de adicionar também ao nível local. Na busca desses objetivos, continuamos empenhados em treinar gestores de políticas públicas, a sociedade civil e educadores, e visando impactar especialmente aqueles que tomam decisões, aqueles que tornam nossas cidades e estradas mais seguras. Não é uma tarefa fácil, mas nada que não é fácil é impossível. E a Unitar contribui muito para que este impossível possa se tornar possível. É por meio de parcerias e trabalhando em conjunto com organizações internacionais, setor privado, instituições acadêmicas, organizações não governamentais e sociedade civil, que garantiremos que ações concretas de segurança no trânsito continuem sendo uma prioridade. Como parceiros e stakeholders comprometidos com a segurança viária, vamos continuar a tomar medidas ambiciosas para reduzir acidentes de trânsito. Custra? Próxima década da ação de segurança no trânsito. Muito obrigada. Obrigado, doutora Custra. Receba nosso reconhecimento pelo trabalho que a Unitar desenvolve, em especial em relação à segurança viária. Nesse momento, convido para as boas-vindas a senhora Ana Paula Alves, gerente institucional da Ambev. Por favor, Ana Paula, a palavra é sua. Muito obrigada, doutor Frederico, e muito obrigada a todos os presentes. É uma honra para a gente, enquanto Ambev, enquanto ABI, estar nesse grupo e poder trazer essa discussão à mesa. O tema de segurança viária é extremamente relevante e prioridade para a companhia desde sempre, mas eu gostaria de ressaltar o marco de 2013, quando a gente iniciou, de fato, de forma organizada e com metas e acompanhamentos específicos, o nosso trabalho para o tema de trânsito. A gente sempre buscou minimizar e reduzir todos os impactos de bebida e direção, mas desde 2013, por conta das nossas parcerias e apoio ao governo de São Paulo, entendemos que o trabalho de gestão e parceria mais profunda poderiam ser mais relevantes, trazer mais resultados para toda a sociedade, para todo o trânsito. Então, ampliamos a nossa visão
e passamos a olhar para a segurança viária como um todo. Então, desde 2013, temos essa parceria com o governo estadual de São Paulo, migramos para Brasília em 2016, com o nosso programa do Brasília Vida Segura, e desde 2019 estamos junto com o Ministério de Infraestrutura, expandindo e implementando todos os aprendizados que a gente teve no modelo de gestão encontrada para ampliar todos esses projetos e reduzir os acidentes de trânsito no Brasil. Então, gostaria de destacar a parceria competente e dedicada do Denatran, na figura do Dr. Frederico e de toda a sua equipe técnica, que vem junto com a Falcone, os nossos parceiros técnicos também em consultoria, fornecendo uma equipe brilhante que busca encontrar um novo modelo, um novo processo e um novo sistema que vai trazer mais inteligência de trânsito, mais método, embasado em dados, embasado em estatísticas, para que as nossas políticas públicas no Brasil possam evoluir e olhar de fato para onde o problema está acontecendo e propor soluções que sejam sustentáveis e definitivas para todos os estados. Então, para a gente, esse encontro é um marco, porque simboliza a expansão de um projeto que era local e agora a gente consegue trazer para âmbito nacional, com o apoio da UNITAR, com o apoio das Nações Unidas e com o apoio de entes internacionais. O Brasil, ele foi o precursor dessa plataforma. Começamos aqui em 2013 em São Paulo, como eu disse, e expandimos para mais de 6 países que também seguem modelos semelhantes de gestão em cooperação com política pública, para que a gente reduza os acidentes de trânsito com essa organização de entes públicos, entes privados, terceiro setor, analisando os problemas e buscando soluções de forma conjunta. E agora, com a implementação desse toolkit, com a expansão desse aprendizado, a gente tem um sentimento de otimismo em relação ao futuro, porque a gente percebe que o aprendizado local está sendo expandido e a gente está concluindo esse ciclo de testar, implementar, colher os aprendizados e expandir para o âmbito nacional, graças à cooperação e ao trabalho do Ministério de Infraestrutura, do governo brasileiro. Então, é uma honra para a gente acompanhar essa evolução, fazer parte desse trabalho, poder contribuir com a segurança viária no Brasil, e estamos muito, muito contentes com esse marco. Então, queria agradecer novamente a oportunidade e agradecer a parceria do nosso ministério que está executando e que é o grande líder e de fato, os responsáveis por esse projeto estar sendo implementado com tanta maestria. Obrigada. Obrigado, Ana Paula. Acho que é importante destacar concretamente que o ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, reforça a importância de parcerias para o alcance do desenvolvimento sustentável, né? E essa aliança da UNITAR com a Ambev concretiza exatamente esse propósito. Agradeço, portanto, Sr. Fares, Dona Deise, doutora Deise e senhora Ana, pelas palavras de boas-vindas, e damos início, então, ao nosso webinar. Na sequência, eu mesmo faço uma apresentação para vocês sobre as nossas ações dentro do Senai e de que forma nós contribuímos com a parte de segurança. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Estão todos vendo minha tela? Sim. Ok. Bom, então, acho que antes de mais nada era importante explicar quais são as áreas de atuação, né, do Sistema Federação das Indústrias do Paraná. Somos 4 grandes áreas, obviamente que somos bastante conhecidos pela parte de educação, né, mas temos uma vertente, e de segurança e saúde com o SESI, nós temos uma vertente bastante importante de tecnologia e inovação, e é ela que eu vou dar maior destaque nesse momento da nossa apresentação, né. Nós temos uma rede de institutos constituída em todo o estado do Paraná e conectada à rede de institutos do Senai em nível nacional, sendo que aqui no Paraná nós temos a vertente mais forte em eletroquímica, estruturas e toda a parte de tecnologia da informação e inteligência artificial, e é nela também que eu vou dar o foco
né, porque é a base daquilo que a gente chama de cidades inteligentes e da parte de segurança também, consequentemente a parte de segurança viária também. A iniciativa que eu vou dar destaque, então, é um hub que a gente está montando de cidades inteligentes, envolvendo toda essa parte de tecnologias que habilitam, portanto, uma cidade inteligente e mais segura, obviamente, para todos os seus cidadãos. Então, antes de até me adentrar a esse conceito, se torna importante eu definir o que é uma cidade inteligente também, né? Então, a União Europeia define 6 grandes vertentes quando se trabalha cidades inteligentes, né? A primeira delas, referente à mobilidade, obviamente, uma mobilidade inteligente, onde você reduz o tempo de deslocamento das pessoas, né, dentro da tua origem ao seu destino, e você trabalha em múltiplos modais de transporte, e principalmente aqueles que tenham, muitas vezes, menor impacto sobre o meio ambiente. Inclusive isso estava na fala da Custra, né, inicialmente, que habilite um impacto menor, né, com relação ao meio ambiente, com uso racional de água, com uso racional de energia, com uma boa destinação com relação a resíduos sólidos e contaminação, né, porque as cidades, querendo ou não, são um grande provocador de contaminação do meio ambiente, que tenham mecanismos claros de governança, né, para os seus cidadãos, que promova cada vez mais a educação e a participação popular dos seus cidadãos dentro das decisões coletivas dentro da cidade. Então, essas seriam as 6 grandes, né, vertentes que a gente trabalharia dentro de uma cidade inteligente. E eu coloco aqui no centro exatamente a parte de ciência de dados comentada pela Ana Paula na sua fala de apresentação, porque a ciência de dados é o grande habilitador de todo esse processo de uma cidade inteligente. Claro que você pode implantar tecnologias, claro que você pode tecnologias habilitadoras, né, para a parte de energia, para a parte de água, ou mesmo para a parte de mobilidade, mas a partir do momento que você começa a ter modelos estatísticos, matemáticos, pautando boa parte das decisões para todas essas esferas, fica cada vez mais transparente as decisões tomadas pelo poder público. E a partir disso, né, a construção desses modelos passam, obviamente, pela participação de outros agentes, né? Então, para habilitar essa cidade inteligente, nós temos fatores tecnológicos já comentados, nós temos que ter formação de pessoas e agentes capazes, né, de enxergar esse processo evolutivo de cidades inteligentes e, principalmente, normas e regulamentações, ou seja, fatores institucionais que habilitem isso. Os grandes atores desse processo são exatamente aquilo que a gente chama de tríplice hélice num sistema de inovação, que são as universidades, ou seja, o centro onde conceitos e conhecimentos técnicos científicos são desenvolvidos, a indústria, que é o grande ator em termos de colocação de produtos, novos serviços dentro do mercado, e, obviamente, o governo, né? A própria fala da Ana Paula e da Custra deixaram bem claro isso. Sem o governo como promotor de todo esse processo de transformação de cidades inteligentes, se torna impossível você evoluir nesse sentido. Então, esse encadeamento, né, de todas essas instituições que habilita um sistema de inovação e a promoção de uma cidade inteligente. Um ponto importante para ser destacado também são com relação às fases evolutivas de uma cidade inteligente. Obviamente que cidade inteligente é um conceito de tipo ideal, assim, né? É aquilo que nós gostaríamos de buscar. Mas qual é o passo a passo para a gente chegar até esse conceito, né, de certa forma, ideal que a gente busca para cidades? A fase 1, obviamente, é a aplicação de tecnologias para os serviços urbanos, ou seja, distribuição de energia elétrica controlada, né, monitorada, ou mesmo sistemas de iluminação público inteligentes, ou seja, você começa inicialmente aplicando tecnologias em diversos dos serviços públicos existentes dentro de uma cidade. Um segundo ponto importante no que partimos, então, para a fase 2, que é exatamente da horizontalização, ou seja, você começar a trabalhar em cima de uma plataforma tecnológica que habilite a integração entre esses múltiplos serviços públicos. Não adianta, às vezes, você ter uma Secretaria de Estado dentro de uma plataforma tecnológica e uma outra dentro de uma outra plataforma tecnológica, e essas duas não se conversam. Então, assim, nós precisamos caminhar na direção de
uma plataforma tecnológica que procure integrar esses múltiplos serviços públicos ofertados aos cidadãos. A terceira fase é quando começam a haver modelos, às vezes, de ciência de dados ou de gestão, onde todos esses serviços públicos passam a estar devidamente conectados, né? E uma fase, obviamente, né, ideal, a qual a gente deseja chegar, é que boa parte dessas decisões passem a ser tomadas de forma, os serviços todos integrados e as decisões todas de funcionamento, por exemplo, de iluminação ou de fornecimento de água, seja habilitada por modelos ou de decisões, né, a serem tomadas de fomento de negócio, sejam tomadas a partir de modelos de ciência de dados. E aí eu gostaria até de colocar um exemplo, né, colocando como é que a ciência de dados trabalharia nessa perspectiva voltada a exatamente essa questão de mobilidade, né? Esse aqui é que vocês observam aqui, são dados referentes do IPUC, daqui de Curitiba, que retratam o número de acidentes de trânsito ocorridos na cidade de Curitiba. Obviamente que a partir disso, né, nos últimos anos, a partir disso você consegue saber quais são os tipos de acidentes e as localidades onde ocorreram a maior parte desses acidentes. Claro que isso já é um subsídio em termos de uma tomada de decisão, né, de melhoria das vias públicas, sem dúvida alguma. Mas vamos colocar a ciência de dados em perspectiva dentro desse processo. Imagine que, além dos acidentes, a gente passe a entender em cada um desses pontos qual é o fluxo urbano de pessoas que ocorrem nessas localidades, quais são os modais existentes em cada uma dessas localidades, como é que se dá a concentração de estabelecimentos comerciais nessas localidades, as médias de velocidade praticadas, qual é o tipo de iluminação pública adotada naquela localidade, quais são as características dos motoristas envolvidos ou dos carros envolvidos nesses acidentes, os horários de incidência desses acidentes e até a qualidade do tempo, ou seja, como é que estava a chuva, a temperatura, outros fatores que levaram à ocorrência daquele acidente. Ou seja, vejam só o que eu estou querendo colocar para vocês. Se nós tivéssemos vários serviços públicos integrados e tivéssemos vários desses fornecimentos de dados para montar um modelo de ciência de dados ao qual a gente começa, a partir do funcionamento online de uma cidade, a gente passa a identificar, conforme a mudança de temperatura, qual é a localidade da cidade de Curitiba, né, que tem maior potencial de acontecer acidentes. Ou seja, você começa, a cidade como plataforma, ela começa a se adaptar de acordo com a realidade do que está ocorrendo naquele momento, de acordo com a realidade do fluxo urbano de pessoas, de acordo com a realidade em termos de meio ambiente naquele momento. Ou seja, é quase que uma segurança viária preditiva, né? Você começa a adaptar a cidade de acordo com o status dela nesse momento. Avançando aqui, eu gostaria de expor para vocês a forma como nós, no Senai, estamos pensando em trabalhar exatamente esse conceito, então, de cidades inteligentes. O primeiro ponto importante é que é inviável a gente desenvolver uma cidade inteligente ou mesmo modelos robustos de ciência de dados sem a universidade. Então, a universidade ela tem que participar desse processo em termos de desenvolvimento de tecnologia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente tem que integrar cada vez, trazer startups. Eu quero fugir da palavra startup, né? Porque startup pressupõe empresas de poucos anos de vida, mas vamos falar de empresas de uma maneira geral que possam desenvolver tecnologias para melhorar, né, a gestão de uma cidade. Então, o segundo ponto que a gente imagina que é exatamente trabalhar esse ponto, essa vertente aqui, esse ponto do triângulo, né, que é exatamente você começar a integrar digitalmente empresas e seus produtos e serviços dentro de uma plataforma de cidades inteligentes. E o terceiro ponto é exatamente a consultoria em ciência de dados, seja para a prefeitura, seja para a indústria, seja para comércio de uma maneira geral. Ou seja, de que forma, então, e tudo isso, obviamente, em cima de uma plataforma digital de cidades inteligentes. E aí vem um ponto importante da maneira como a gente imagina isso. Ou seja, se você tem essa plataforma digital desenvolvida, você começa a integrar, então, esses múltiplos, academia, né, indústrias e empresas, de uma maneira geral, desenvolvedoras de tecnologia, em cima de uma mesma plataforma ofertando serviços.
E aí, o que seria essa plataforma, então? Deixa eu entrar um pouco mais a fundo nessa ideia. Imagine que o Estado, de certa forma, consegue observar toda a análise, realizar, então, uma análise de concentração de tipos de estabelecimentos dentro de uma cidade, né, de qualquer tipo de estabelecimento. Ele consegue entender as várias cadeias industriais ou econômicas existentes dentro de uma cidade para entender, obviamente, os fluxos ou qual elo dessa cadeia ele deve ser fomentado dentro de uma cidade. Você pode ter aplicativos gerados por startups, empresas, em que você consiga entender, por exemplo, o fluxo urbano das pessoas, né? Esse aqui é um mapa, inclusive, bem interessante, que é onde as pessoas fazem jogging na cidade de Chicago, por exemplo. Dados abertos, né? Então, não adianta... A quantidade de dados que são geradas hoje a partir da nossa sociedade habilita um sem número de possíveis análises a serem desenvolvidas. É até de certa forma, presunçoso, assim, uma instituição achar que ela consegue, por si só, analisar toda essa massa de dados que é gerada. Então, abrir os dados da prefeitura, do Estado, para que a universidade e centros de pesquisa possam desenvolver análises e construir modelos, é convidar, obviamente, esses elos, né, da tríplice hélice para participar desse processo de gestão e desenvolvimento de tecnologias. Parte de, né, o monitoramento da mobilidade urbana com relação à média de velocidades, fluxos de pessoas, a parte de sensoriamento, né, do meio ambiente, ou mesmo monitoramento de redes sociais. Ou seja, imaginem todos esses inúmeros aplicativos e tecnologias gerando dados e consumindo dados a partir de uma plataforma digital a qual ela está aberta. Startups e empresas estão consumindo esses dados, estão ofertando esses dados, universidades estão analisando esses dados, colocando esses modelos de ciências de dados para funcionar. Ou seja, é literalmente você habilitar uma plataforma de cidade para funcionamento. Mas isso não é só uma plataforma no conceito, né, humano ou de gestão, mas digital de fato, né? Onde o Senai se insere e como é que a gente pode trabalhar, né, no desenvolvimento, então, desse conceito para segurança ou para cidades inteligentes? Por meio dos nossos institutos, e aqui vem um conceito importante também que a gente costuma, procura conceituar bem isso para a indústria, para as universidades. Nós somos institutos de ciência e tecnologia que procuramos exatamente fazer o elo de ligação entre o conhecimento científico que é desenvolvido na universidade com a indústria, para poder escalar esses produtos, né? Então, nós exatamente estamos no meio dos TRLs aqui, tentando fazer provas de conceito de tecnologia, validar protótipos, até transformar isso em escala de produção industrial e colocação de produtos e serviços no mercado. Então, por meio dos nossos institutos, a gente poderia trabalhar em editais de inovação para indústrias e startups, a fim de desenvolverem tecnologias em conjunto com as empresas, né, desenvolverem tecnologias em conjunto com os nossos institutos. Inclusive, nós usamos desses instrumentos recentemente com o período de Covid para desenvolvimento de tecnologias, né, para controlar a pandemia do Covid-19. Ou mesmo com os nossos institutos, trabalhando no desenvolvimento dessa plataforma digital para a cidade, em parceria, obviamente, com a academia e o setor industrial, seja em projetos de pesquisa e desenvolvimento, seja na consultoria, às vezes, para os projetos de pesquisa e desenvolvimento, ou mesmo, né, com os nossos instrumentos de fomento, né, fundo perdido para pesquisa e desenvolvimento. Enfim, termino minha fala por aqui. Opa. Espera aí, pessoal, que eu estou me batendo aqui, né? Estamos vendo a agenda do webinar, Dr. Cleber. Pois é, eu estou tentando cancelar o... Opa, agora foi, desculpa. Priscila, opa.
Então, baseado nisso, né, em todo esse contexto que eu apresentei, né, de cidades inteligentes, de que forma o Senai pode trabalhar isso, e com um exemplo referente à parte de segurança e acidentes de trânsito, eu convido a Priscila, coordenadora do Centro Internacional de Curitiba, né, do CIFAL Curitiba, para apresentar a caixa de ferramentas da Unitar. Por favor, Priscila, a palavra é sua. Obrigada, Kleber. Muito bom dia a todos. Que honra minha poder anunciar e contar para vocês sobre essa grande ferramenta desenvolvida a diversas mãos, por um período longo do tempo, né? A Ana nos dizia, 2013 começou-se essa iniciativa em São Paulo, e hoje ela já ganhou o mundo. E o meu propósito, né, da minha apresentação é compartilhar com vocês justamente como que funciona e qual que é a metodologia proposta para esse kit de ferramentas. Então, imagino que vocês estão já vendo a minha tela e acompanhando. E para iniciar a minha fala, eu gostaria de convidar vocês todos para fazermos uma prospecção, uma visualização de futuro. E imaginem, então, o jornal, o telejornal mais difundido da cidade de vocês, e o anúncio em 2000 e algo, a nossa cidade, o nosso país, o Brasil, preservou 3,6 milhões de vidas. 40 milhões de pessoas não foram vítimas de acidentes e, portanto, não tiveram lesões graves ocorridas. Uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, em 2015, nos disse que esse futuro, essa prospecção, essa visualização, ela é possível se um conjunto de fatores forem combinados. Quais são esses fatores? Então, o investimento em melhorias em infraestrutura, que esse investimento ocorresse em pelo menos 10% das vias com maior risco de acidentes e que fosse uma ação continuada durante um período de pelo menos 20 anos. Tendo essa perspectiva em mente e com a premissa de que, para que alcancemos os objetivos em segurança viária, é necessário investir entre um conjunto de fatores, mas fundamentalmente na melhoria em infraestrutura viária, é que se desenvolveu o que hoje nós apresentamos em português, o kit de ferramentas. Esse kit de ferramentas, ele foi desenvolvido e aplicado em 6 países e em 9 cidades. E no Brasil, então, foi desenvolvido em 2 cidades, como a Ana já nos contou, iniciando em São Paulo e depois sendo replicado para a cidade de Brasília, né, para o Distrito Federal, mas bem Brasília. Essa proposta, ela tem uma abordagem prática, ela tem por objetivo ser participativa e orientada, baseada em resultados. Para que isso realmente ocorra, tem 4 elementos fundamentais que orientam essa metodologia do kit de ferramentas. O primeiro deles, e a Ana começou dizendo na sua apresentação, e o Kleber reforçou a importância, sobre a análise e a consideração de dados e informações. Então, o primeiro passo é uma coleta de dados em relação ao número e à localização de óbitos que ocorrem no trânsito, isso sempre olhando, tendo um viés especial para o tipo de usuário das vias, então o motociclista, o condutor de veículos, o pedestre, enfim. A identificação, como o Kleber mostrou também o potencial dessas cidades inteligentes, né? E aqui um ponto, então, que aparece em comum nesse kit de ferramentas, a identificação de locais e seções que são mais perigosos e que, portanto, onde ocorrem o maior número de acidentes. Em terceiro lugar, a formulação de medidas corretivas, com base em 3 fatores, ou 3 elementos: engenharia, aplicação da lei e em educação. E, finalmente,
um acompanhamento constante em relação às intervenções e às supervisões realizadas com base nos resultados alcançados, para que isso nos ajude, nos oriente a reorganização ou a nova definição de estratégias para pontos que não puderam ser alcançados. Como já mencionamos, e entendo que vale a pena repetir, esse kit de ferramentas ele foi implementado em 6 países, em 9 cidades, no caso brasileiro aqui em São Paulo e Brasília. Para sua realização foi fundamental o fortalecimento e a união de um conjunto de parceiros, no caso brasileiro, aqui o governo de Brasília e o governo do estado de São Paulo, e o mesmo ocorreu com os parceiros na China, na Índia, na África do Sul, na República Dominicana e no México, onde também esse kit de ferramentas foi aplicado. Qual é a metodologia que tem por trás ou que fundamenta justamente a estruturação desse kit? Então, ele está fundamentado num método bastante conhecido na área da administração, que é o PDCA. Ele é um método para melhorias de processos, que propõe de forma bastante interativa 4 etapas: o planejar, o fazer, o verificar e o agir. E dentro dessas 4 etapas, para essa metodologia de gerenciamento de segurança viária, nós temos 8 passos. E o meu propósito é contar para vocês o funcionamento desses 8 passos. O primeiro deles fala de identificação do problema. O primeiro passo, então, é identificar o problema que vai orientar a estruturação do objetivo. No nosso caso específico, já que estamos falando de segurança viária, o objetivo ele já vem dado, ele já vem atribuído, vem definido pela década de ação para a segurança viária das Nações Unidas. E que diz o quê? Que o nosso grande propósito até 2030 é estabilizar e reduzir o número de mortes no trânsito em todo o mundo, né? A máxima que temos usado com essa Agenda Mundial de Desenvolvimento é não deixar ninguém para trás, e ela parece, de certa maneira, também refletida aqui nesse nosso objetivo orientado para a segurança viária. Muito bem, temos a definição do nosso problema, a estruturação, a clareza do nosso objetivo. O segundo passo, então, é a análise do fenômeno. E qual que é o nosso propósito nessa análise do fenômeno? Aqui é importante compreendermos os diferentes aspectos do problema, da questão que está sendo avaliada, e no nosso caso específico, dois fatores são fundamentais para que tenhamos uma compreensão desse fenômeno. Então, o primeiro deles é fazer uma avaliação do perfil da vítima. Então, quem são as pessoas em determinada localidade que se envolvem em acidentes? Motoristas, pedestres, ciclistas, passageiros, motociclistas. E, em segundo lugar, fazer um desenho, um mapeamento ou um mapa de calor para definir os pontos quentes em determinada localidade. O que são esses pontos quentes? São aquelas áreas onde o maior número de acidentes ocorre. Aqui nós temos um exemplo do estudo que foi realizado em Brasília. Então, vejam só, em 2016 nós tivemos mais de 11.500 vítimas de acidentes de trânsito em Brasília. 38% dessas vítimas eram motociclistas, 22% passageiros, e no mapa de calor ali nós identificamos justamente quais são as áreas mais tensas e com o maior número de acidentes na cidade, no Distrito Federal, né, em Brasília. Temos a definição do nosso objetivo. Sabemos, então, qual que é o perfil das vítimas. Sabemos também, temos um mapa de calor da área que está sendo avaliada. O terceiro elemento, o terceiro fator é a análise do processo. E qual que é o nosso objetivo nessa fase? Fazer um levantamento dos fatores de risco que levam os acidentes de trânsito naquela localidade, considerando, claro, todos os fatores anteriores. Então, vejam, no exemplo anterior, nós dizíamos que 28%
das vítimas envolvidas em acidentes de trânsito em Brasília em 2016 foram passageiros. Quais são os fatores de risco que promoveram esse número de acidentes? É a não utilização de cinto de segurança, por exemplo, ou, enfim, diversos fatores podem impactar. Com isso em mente ou em mãos, com todos esses dados e informações em mãos, podemos ir para a quarta fase, a quarta etapa, que é o plano de ação. Então, nós consideramos o objetivo do nosso projeto, fizemos a avaliação dos pontos quentes e do perfil dos acidentes por tipo de usuário, temos a lista dos fatores de risco que levam aos acidentes de trânsito, e com essas informações em mãos é que vamos definir as ações para enfrentar justamente esses fatores de risco identificados. No caso da segurança viária, essas ações, elas são, e aqui o nosso kit propõe, 3 pilares. Então, aqui nós temos engenharia, educação e campanhas e aplicação da lei. Então, dentro desses 3 pilares, e considerando todos os elementos anteriores, que é que devemos implementar, desenvolver, colocar, portanto, dentro do nosso plano de ação para enfrentar os fatores de risco. E vou dar aqui alguns exemplos. Dentro de engenharia, puxa, precisamos renovar calçadas para facilitar o acesso de pedestres, instalar ou renovar as barreiras de pedestres em uma determinada rodovia, por exemplo, instalar placas horizontais e verticais. Dentro de educação e campanhas, em função desse diagnóstico anterior que fizemos, podemos listar, né, como exemplos aqui, uma campanha para sensibilizar sobre a importância de atravessar a rua nas faixas de pedestre, uma campanha para falar sobre os riscos da alta velocidade, ou então sobre a importância da manutenção, ou quais são os riscos da não manutenção dos nossos veículos, e finalmente, por exemplo, dentro da aplicação da lei, em função especialmente aí desse mapa de calor, relocar os bloqueios em áreas que são mais críticas e em função do número de vítimas que provoca. Agora podemos dar, então, mais um passo avançando dentro da nossa metodologia, do nosso PDCA, e avançar para a etapa de execução. Já temos um plano de ação formatado. E na execução é justamente onde vamos monitorar a implementação desse plano de ação em função dos objetivos desejados. E aqui, de forma bem ilustrativa, trago para vocês, né, a importância de que a gente tenha uma visualização geral do status do plano de ação e depois, dentro de cada um desses 3 pilares de atuação, como que está o avanço da implementação dos nossos objetivos propostos dentro do nosso plano de projeto. Com isso, damos mais um passo e avançamos, então, agora para a terceira etapa do PDCA, que é a da verificação, e a quinta fase, o quinto passo da nossa metodologia, que tem por objetivo verificar os resultados. E é nessa fase, então, que nós vamos iniciar um processo, inclusive, de avaliação de todo o plano de projeto, o plano de trabalho proposto lá na primeira etapa. E para que esse acompanhamento ele possa ser monitorado, 2 informações são fundamentais. Qual que é a performance das ações executadas e o processo de execução de todas essas ações propostas. Para que isso seja possível de realizar, é necessário fazer uma comparação entre os resultados atuais que foram alcançados com a implementação dessas ações e os resultados esperados, fazendo uma avaliação em relação aos desvios. E a resposta para esses desvios vão nos ajudar justamente a que possamos caminhar para as etapas finais desse nosso ciclo, que é desenvolver planos adicionais em função daqueles objetivos que não conseguimos alcançar com as ações implementadas. Então, pode exigir
do nosso processo uma reavaliação e uma definição de novos planos e a padronização daquelas melhores práticas ou daquelas ações que foram implementadas e que nos deram resultados positivos. E, finalmente, o último eixo, ou última etapa do nosso PDCA, dois passos são importantes aqui, que é o de estandarização e conclusão. Essa é a etapa final e ela está composta por 3 etapas. Então, na estandarização, nós vamos eliminar as causas críticas e fundamentais detectadas nessa área que está recebendo, então, essa metodologia. Vamos implementar ações corretivas, no sentido de que as ações implementadas não foram suficientes para bloquear esses fatores de riscos. Então, trazemos as ações corretivas para dar conta desse processo. E, finalmente, na conclusão, analisamos e relatamos as realizações do projeto e as lições aprendidas. E aqui o nosso processo ele volta a circular com novas análises, com nova determinação de objetivos e o nosso ciclo reinicia. Eu trago aqui, então, de uma maneira bastante esquemática, como que fica finalmente a aplicação dessa metodologia proposta nesse kit de ferramentas dentro do gerenciamento da segurança viária. Então, iniciamos o processo com os sistemas de informação, fazendo uma pesquisa de dados, analisando e definindo qual que é o objetivo que temos. O próximo passo é a análise do perfil dos acidentes, com duas linhas de avaliação, o perfil desses usuários e quais são as áreas críticas com a determinação desses pontos quentes. No ponto número 3, nós vamos definir a causa e vamos fazer, então, portanto, o levantamento desses fatores críticos, olhando os usuários, avaliando os veículos, fazendo uma avaliação das vias utilizadas e o levantamento sobre a resposta, qual que é a nossa capacidade de resposta após um acidente. O quarto fator é a definição de medidas, e aqui nós temos programas e projetos que a médio e a longo prazo. No entanto, também é importante definir um conjunto de ações rápidas e que exigem, portanto, uma atuação, como o próprio nome já diz, de forma imediata. Com o nosso conjunto de parceiros, precisamos definir quem são os donos da ação e, portanto, quem são aquelas organizações e, mais do que organizações, as pessoas responsáveis pela implementação dessas ações e, com isso definido, iniciamos o processo, portanto, de implementação das ações e o acompanhamento do status de cada uma delas, para que, finalmente, esse processo de execução conclua com análise dos resultados. E, finalmente, então, no quinto ponto, o controle desses resultados, a verificação da realização da meta e, alcançando a meta inicialmente definida, o processo ele se retroalimenta com a definição de novos objetivos, novo perfil, quais são as causas, a definição de projetos e etc. Essa é a metodologia proposta nesse kit de ferramentas e, como disse para vocês, foi testada e implementada em 6 países e em 9 cidades. E eu convido a todos a que conheçam esse kit de ferramentas, hoje oficialmente lançado em português. E isso para quê? Para que possa inspirá-los na implementação e estruturação de processos de transformação para que tenhamos aqui no Brasil, que é o nosso caso específico, né, vias mais seguras, porque estamos falando mais bem da preservação da vida. E com isso, eu devolvo a palavra para você, Kleber. Obrigado, Priscila. Passando adiante, para avaliar como essa caixa de ferramentas ela pode ser útil para as cidades brasileiras, eu convido o senhor Frederico de Moura Carneiro, diretor-geral do Departamento Nacional de Trânsito, Denatran. Por favor, Frederico, a palavra é sua. Oi, Kleber, muito obrigado. Bom dia a todos.
É uma satisfação imensa de estar aqui presente nesse webinar para a gente poder falar de segurança no trânsito. Nós que vivemos isso diariamente, aí quando chega na Semana Nacional, né, que ocorre de 18 a 25 de setembro, a gente vê assim, fica muito feliz por ver essa mobilização da sociedade em torno do tema, né, todos preocupados aí com o índice de acidentes, com a segurança, o que podemos fazer para melhorar. E nós, como gestores, né, temos essa obrigação, esse dever de prover esse trânsito seguro para a sociedade. Eu parabenizo a iniciativa da Unitar, né, do Sistema FIEP, da Cifal e da nossa parceira Ambev nesse projeto. Né, como bem colocou a Ana Paula, nós somos aí agraciados com essa parceria da Ambev e da Falcone no desenvolvimento de um importante projeto para buscar e para alcançar a segurança no trânsito no país. Eu vou até compartilhar com vocês essa minha apresentação. Onde está? A gente sempre apanhando aqui desses... Só um segundo, pessoal, a gente já chega lá. Vocês enxergam essa tela minha aí? O Renaest? Sim, sim. Então, vamos lá. Renaest, ele é o Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito. Né? Quando se fala em trânsito, a gente remete à questão uma questão de saúde pública. Os números aí que foram até relatados anteriormente, né, que em 2019 registraram-se 30 mil mortes em decorrência de acidente de trânsito no Brasil. Ou seja, não é como se fosse uma pandemia, né, de coronavírus. Só que, diferentemente dessa do vírus que nós estamos vivenciando, a do trânsito ela ocorre anualmente, não só no Brasil, como em todo o mundo. E como na área de saúde, também precisamos diagnosticar a doença, né, diagnosticar o caso para conhecer o problema e saber onde devemos atacar. Até então, no Brasil, a gente tem a questão dos dados estatísticos de forma descentralizada, bem espaçada. Então, diversas entidades, diversos órgãos trabalham com dados relativos a acidentes de trânsito. Citei alguns aqui para vocês. Mas isso não existe de uma forma consolidada e coordenada. E o Código de Trânsito Brasileiro, ele atribui ao órgão máximo executivo de trânsito da União, ou seja, o DENATRAN, a missão de organizar a estatística geral de acidentes de trânsito no território nacional. Então, precisamos definir as regras, né, e os dados e promover a divulgação desses dados. Atendendo a esse comando do CTB, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, editou a Resolução 607, em 2016, que estabelece o RENAEST. Desculpa interrompê-lo. Desculpa interrompê-lo. Eu acredito que a gente não está vendo a apresentação que você está fazendo a referência. A gente está numa tela de Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias. É verdade. Uma confirmação, garantir que a gente veja corretamente. Desculpa, vamos tentar aqui, então, eu conseguir. Você tem que compartilhar a tela, tá, Frederico? Isso, caso precise, Sabrina também pode compartilhar por aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo resgatar isso aqui. Acho que agora está indo? Me desculpe, então, gente. Eu achei que tivesse aí. Excelente, obrigada. Bom, então, eu falava aqui da questão
voltando então a alguns dados, né, algumas bases de dados aí que tratam a questão de acidente no Brasil. Então nós temos o DataSUS, a seguradora líder e vários anuários estatísticos de órgãos estaduais de trânsito. E citei então a atribuição, a competência legal prevista no CTB, remetendo ao Denatran essa missão de consolidar os dados no território nacional. E falava da resolução CONTRAN, que estabeleceu o RENAEST e alguns critérios que são previstos, que devem ser observados nesse registro nacional. Então, primeiro, é um boletim de ocorrência de acidente de trânsito padronizado. Isso nós não temos no país. Então, cada órgão tem uma sistemática diferente de coletar os dados e registrar os dados de acidente. E qual que é o propósito disso? Sistematizar esse registro, consolidar todas as variáveis envolvidas, e integrar os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e mais outros órgãos e entidades que realizam o registro dos boletins de ocorrência, como as polícias civis, e as polícias militares. Bom, e aí, nesse contexto, o Denatran, inicialmente, quando a Ana Paula comentou, em 2018, ainda era subordinado ao Ministério das Cidades, então firmou essa parceria, esse projeto Penatrans Renaeste, com a cervejaria Ambev e a empresa de consultoria Falcone. Então, contemplou a primeira etapa, que foi um diagnóstico de como estava a questão de estatística de trânsito no Brasil inteiro. Então, eles percorreram todas as 27 unidades da federação para saber e classificaram cada uma dessas unidades em relação a esses 5 quesitos, como estava sendo feita a coleta, a triagem, a qualificação, a análise e a publicação desses dados. E estabeleceram um critério de avaliação por meio de estrelas, de 1 a 5 estrelas. Bom, a segunda etapa desse processo, que é essa que nós estamos desenvolvendo agora em 2020, então ela contempla apresentar, ou seja, definir uma metodologia padronizada de coleta e tratamento desses dados. Então, precisava, ante a discrepância que havia entre cada um dos estados no Brasil com relação à estatística, nós tivemos que definir, passar uma régua, ou seja, olha, o que nós vamos trabalhar? Então, ao mesmo tempo que tínhamos estados assim, já bem avançados, como foi citado aqui a questão do Distrito Federal, São Paulo, que tiveram já a participação da Ambev Falcone nesse processo, tem outros estados que a questão da estatística e do tratamento de dados ainda está muito precária, muito incipiente. E a gente então precisou definir, olha, a régua é essa, então não podia ser nem tão alto acima, de modo que a maioria dos estados ficassem de fora e tivessem dificuldades a alcançar esse nível, e nem tão baixo que pudesse, assim, que a gente não conseguisse obter um resultado satisfatório. Então, nessa primeira etapa, foram tratados então os dados mínimos sobre acidentes, ou seja, precisava padronizar o que nós temos que tratar de imediato, quais são as informações que são indispensáveis para a gente começar a falar em estatística. Então, ou seja, precisávamos caracterizar os dados em relação a esses 4 grandes grupos. Então, a gente tem a pessoa, ou seja, a vítima, o condutor, as pessoas envolvidas, a via, ou seja, o meio onde aquele acidente ocorreu, se é uma rodovia, se é uma via urbana, se é asfaltada, se não é. As características do acidente, ou seja, quais são os fatores envolvidos, havia então a sinalização, houve excesso de velocidade, havia marcas de derrapagem, a colisão envolvia 1 ou 2 veículos, enfim. E também o veículo em si, as características desse veículo, ele dispõe de equipamento de segurança, ele está com licenciamento em dia e etc. Bom, e aí foi então classificado em 3 grandes grupos, conforme eu mencionei aqui, os primeiros, os mínimos, são aqueles essenciais, são os primeiros que estão sendo tratados. Nós temos aí dados complementares na cor azul e outros dados, ou seja, que já é um aprofundamento da análise, cruzamento de informações de diferentes bancos de dados, então a gente tem uma análise mais aprofundada. Então, para cada um das 4 categorias, nós classificamos esses dados entre mínimos, complementares
e adicionais, então, a cada um desses 3 aspectos, dos 4 aspectos. Então, a gente tem aqui com relação à via, então, se a via tem um acostamento, se tem um canteiro central, se ela é uma via arterial, se é uma via de trânsito rápido, qual que é o limite de velocidade naquela via. Com relação ao acidente, né? Se a gente tem aí um endereço caracterizado ao local, se ele está, por exemplo, numa rodovia, qual que é o quilômetro adequado, porque, pasmem, gente, isso aí é uma dificuldade muito grande de quem está na ponta. Né? Eu fui perito criminal de acidente de trânsito na Polícia Civil do Distrito Federal por 13 anos. E a gente, quando era acionado para fazer uma perícia, as informações eram divergentes. Eu achava que era no quilômetro 15, na verdade era no quilômetro 20, e a gente, então, perdia um tempo para localizar o acidente, e até no registro, às vezes na base de dados do DETRAN constava um local, no da Polícia Civil outro. Então, são questões básicas, mas que realmente havia essa dificuldade. Olá, caiu a conexão do Frederico. Carla, pessoal do Unitar, consegue acioná-lo? Porque ele caiu literalmente Estou em da contato sala. com a equipe dele. Estou em contato com a equipe dele. Muito. Mas eu acho que tem um ponto importante da fala do Frederico, que eu acho que vale a discussão, Priscila, porque assim, a tua fala, ela passava todo o tempo sobre o uso estratégico de informações exatamente para a definição de políticas públicas, a tomada de decisões com relação a aspecto de prevenção de acidentes de trânsito. E eu acho que a fala dele coloca, primeiro, né, uma padronização com relação à coleta desses dados, o que é um ponto extremamente importante, porque senão é impossível você começar a comparar estados ou municípios brasileiros com relação ao que está ocorrendo. E ele já coloca uma série de dados complementares também, cruzando-se com outras fontes de dados governamentais muito interessantes. E eu tenho uma pergunta específica para ele com relação a isso, mas para a Priscila eu já adiantaria, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental aí nesse processo de planejamento ao qual, né, integra esse conjunto de ferramentas apresentados pela Unitar, né, Priscila? Sem dúvidas nenhuma, Kleber, concordo com você. Quando pensamos em fazer uma comparação de cidades, por exemplo, precisamos ter um alinhamento de como coletamos essas informações. O desafio nosso nesse grande kit de ferramentas é por tratar-se de uma ferramenta utilizada em diversas partes do mundo, com realidades de países diferentes, né? Então, sem dúvidas, e essa provocativa que o Dr. Frederico faz, e mais do que provocativa, senão que metodologia, para que esses dados sejam coletados, avaliados e estruturados de uma maneira similar em todo o território brasileiro, é fundamental para que a gente tenha a definição e uma estruturação de uma política nacional de redução de acidentes no país e o resultado concreto e comparável entre todos os estados e cidades brasileiras. Eu entendo que o Dr. Frederico está entrando novamente, então vai dar certo. Complementando enquanto ele retorna, acredito que um ponto essencial nessa jornada de dados que o Frederico está mostrando na construção de quais são os dados, é sempre importante ressaltar a importância da parceria dos DETRANs e dos estados, né, de todos os órgãos locais para essa construção. Então, nessa jornada que estamos agora de definir qual modelo, um ponto que a equipe do Denatran sempre ressalta muito é que seja uma construção em parceria, que seja algo feito escutando as necessidades de quem está trabalhando na ponta. Então, acho que agora ele conseguiu voltar, mas esse era um ponto que eu acho que vale ressaltar. Frederico, pessoal, estamos na escuta. Então tá bom. Me desculpa aqui, eu estou improvisando aqui no celular, porque a conexão aqui no Ministério, ela deu problema, nós perdemos. Eu vou pedir até, eu acho que a Sabrina, que está nos acompanhando aí, ela tem essa apresentação, ou a Ana, se puderem aí disponibilizar. Só para vocês... Tela.
me situar. Até onde vocês me acompanharam? Você estava na separação dos dados. Eu acho que até o final... O slide 12. 12 não, desculpa, 3. Você estava definindo os dicionários de dados ali, né? Você já estava na terceira ali dos registros de boletins de ocorrência. Tá certo. Era o slide 13. Você precisa 13, que eu projete a tela, Frederico? Sim, seria bom para o pessoal poder acompanhar. Ah, vamos lá. Já estou com ela aberta. E aí nós vamos falando aqui. Vocês conseguem ver? Eu vejo. Tá joia. Foi nesse slide que a gente parou. Ok. Então, mais uma vez, a todos que nos acompanham, desculpe aí a falha técnica aí, mas vamos em frente. Isso é um pequeno sinal das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, né? Então, no desenvolvimento desse projeto não foi diferente. A gente tem enfrentado aí, algumas barreiras, mas a vontade de entregar para a sociedade um sistema razoável de estatística de acidente de trânsito nos faz aí superar todas essas dificuldades. Vamos em frente. Então, falava aqui no acidente, né, com relação ao acidente, esses dados precisam, então, tratados em verde, são os dados mínimos, né? Não há como se falar em registrar um acidente, a ocorrência de um acidente, se a gente não tiver a localização exata dele, né? Então, isso é um ponto fundamental e há divergência em vários acidentes, há duplicidade. Então, um órgão registra, por exemplo, o Detran registra com um endereço, a Polícia Militar registra com outro. Então, no final das contas, a gente precisa garantir que esse dado não vai ser duplicado e que ele vai ter uma consistência na informação, né? Por fim, a questão do veículo também é importante, a identificação, a correta identificação do veículo, né? Se ele tem assim, a marca modelo identificada, e aí a gente pode saber se o veículo dispõe de algum item de segurança ou não. Então, é um outro passo aí dessas informações que a gente precisa avaliar. Bom, a segunda fase, então, contempla a questão do alinhamento com os estados, né, sobre esse processo de coleta e da implementação do sistema, né? Então, a gente vem aqui, por exemplo, quando esse projeto, a gente gosta muito de frisar que nós tivemos a participação e adesão das 27 unidades da federação envolvidas em todo o processo tanto da criação e da construção da metodologia, quanto agora da implementação e do envio dos dados, né? A gente cita alguns órgãos importantes aqui que participam, que são alimentadores do sistema, né? Os DETRANS, o FOCOTRAN, que é o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Trânsito. Então, o FOCOTRAN é quem tem a missão de fazer a articulação entre o órgão estadual e os órgãos municipais. Temos aí a Secretaria de Saúde, a Polícia Rodoviária Federal, que atua no âmbito de rodovias federais, o Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, também atua em rodovias federais. No âmbito das rodovias estaduais, os órgãos de estrada de rodagem, né, os DERs, e contamos também com a participação do Instituto de Criminalística dos estados, que são os órgãos responsáveis pela perícia de acidentes de trânsito. Bom, passando ao próximo, a gente tem aqui, né, um planejamento de como será implantado esse RENAEST em âmbito nacional. Então, nós temos aqui nessa primeira fase, de junho e julho, a gente definiu o painel que nós vamos mostrar mais para frente, ou seja, como que esses dados seriam tratados e apresentados, disponibilizados aí para os gestores, né? Esse foi um trabalho feito também aí trouxemos um outro importante parceiro ao projeto, que foi o SERPRO, né, o Serviço de Processamento de Dados, Serviço Federal de Processamento de Dados, quem é responsável por toda a TI, a Tecnologia da Informação e Comunicação aqui do DENATRAN. Então, desenvolveu aí junto conosco esse painel para a gente tratar os dados. Nós estamos, então, agora na fase de teste piloto, né? Então, a gente já começou a botar para rodar isso. Alguns estados já estão enviando dados para nós por meio já do canal que nós temos estabelecidos entre os DETRANS e o DENATRAN. Então, estamos recebendo esses dados foram, o pessoal da Falcone vem trabalhando em cima de cada órgão para
para dizer, sistematizar, olha, o dado tem que ser enviado dessa maneira para que a gente consiga trabalhar, consiga classificar todos esses dados adequadamente no sistema. E a implantação propriamente dita, ela foi construída em 3 ondas, né, conforme está apresentado aqui. E então a gente vai incorporando cada estado, né, tem um processo de migração, então nem todos os estados estão maduros e em condições de entrar automaticamente no sistema. Então a gente iniciou com esses 4 estados piloto, né, Distrito Federal, São Paulo, Espírito Santo e Rondônia. E a gente então está agregando, a cada tempo vai agregando mais um estado e vai conseguindo a gente aumentar essa base, dando então robustez nos dados. É importante dizer também, isso aí vai dentro até da linha da Unitar, né, o processo de capacitação que a Ambev e a Falcone estão realizando junto aos gestores, tanto estaduais e até mesmo no Denatran, né? Precisamos então, ou seja, treinar e capacitar toda a equipe, todos os profissionais envolvidos, desde a coleta, o registro, o tratamento e o envio desses dados. Bom, aí a gente vai incrementando. Na segunda onda, uma questão importante é a padronização do boletim de ocorrência, né, o BOAT. Então, ou seja, aí vamos precisar levar para todas uma proposta que nós vamos fazer, ouvindo todos os órgãos que já têm os seus boletins. Então, a gente está consolidando tudo em um documento único e nós vamos enviar para todos os estados para que eles possam coletar e começar a registrar os acidentes dessa forma, né? E na terceira onda, aí a gente já está trabalhando já com os dados cada vez mais subindo a régua, né, em cada estado. Então, a gente tem aí um processo já bem maduro, já bem avançado, que a gente pretende que lá no final, março, meados de 2022, a gente já esteja com isso bem redondo. Vamos para o próximo, por favor. Bom, e aí, por fim, né, essa questão da análise. Então, ou seja, o dado de nada serve se a gente não puder analisar e extrair dessas informações as ações que são necessárias para combater o elevado número de acidentes de trânsito. Então, vai muito aí com até a apresentação que me antecedeu, que exatamente fala a importância da análise, né? Então, a gente precisa, esse processo todo é para disponibilizar o dado ao gestor, aos estudiosos, aos pesquisadores, às universidades, né, que são também, registro também a participação da Universidade de Brasília, do Programa de Pós-Graduação em Transportes, nesse processo. A gente deve aderir também a outras universidades que têm assim, programas na área de trânsito, como a Universidade de Santa Catarina, a Universidade do Paraná, são potenciais parceiros também para aderir ao RENAEST conosco. E aí a gente, então, a partir dos dados coletados, nós vamos, então, poder extrair as análises, né? Então, a gente tem aí os mapas, esses aí que são os painéis, como eu mencionei anteriormente, né? A gente tem um mapa do país, a gente vai podendo classificar, filtrar por estado, né, por localidade, e conforme aqueles 4 grupos que nós mencionamos anteriormente, ou seja, dados relativos aos acidentes, às vítimas, ao veículo, né, à via, né? Então, toda essa informação. E aí, gente, a análise ela não tem limites. Podemos cruzar horário do dia com o dia da semana com maior ocorrência, a presença de chuva ou não, se tem um predomínio de alguma via que tem uma ocorrência maior. Temos mapas de calor aí que também relacionados a isso. Futuramente vamos cruzar então os dados de infrações de trânsito, né? Nós temos o RENAINF, que é o Registro Nacional de Infrações de Trânsito, cruzar com acidentes, então para verificar se há uma relação entre o acidente e a ocorrência e o cometimento de infração. Saber qual a faixa etária que tá ocorrendo mais isso, se tem relação com bebida alcoólica, enfim. Aí vão diversas possibilidades que nós temos à disposição e, a partir dessa análise, implementar as medidas. Ou seja, se nós constatamos, por exemplo, ocorrência num cruzamento que ele não dispõe de semáforo, medida simples, instala um semáforo. Se temos uma rodovia em que tem muita ocorrência de saída de pista e colisão com objeto fixo,
um obstáculo fixo, por exemplo, uma árvore à margem da rodovia, um poste à margem da rodovia, ou seja, uma medida simples, né? Transplanta essa árvore, retira esse poste, constrói uma área de escape, enfim. O gestor, então, se tiver condições, informações confiáveis, consolidadas em suas mãos, eles podem, né, nós poderemos adotar as devidas medidas para reduzir o número de acidentes. E a gente quer inverter essa lógica, que até então é muito comum se contar mortes. Quando se fala em estatística, fala morreram tantas pessoas, acidentaram tantas foram hospitalizadas. Mas o melhor disso é buscar a causa, né? Ou seja, o que levou a essas mortes? Quais são os fatores que estão associados à ocorrência desses acidentes? Que aí a gente pode adotar e trabalhar na solução. Ou seja, voltando àquela analogia que eu fiz inicialmente, nós somos, na verdade, médicos que precisamos remediar, né, tratar essa questão de saúde que é o trânsito no país. Então, esse é o estado em que se encontra o RENAEST, né? É um projeto assim, da maior importância aqui no âmbito do Denatran, e por isso, até que a Ana até frisou, realmente nós aqui na direção e com toda a equipe estamos muito envolvidos, muito empenhados para que isso dê certo, senão a gente fica realmente trabalhando no escuro, né? Trabalhando no feeling, no pressentimento, assim, achando que essa ou aquela medida é a mais adequada, mas sem uma base científica, sem uma base estatística para nos dar o devido suporte, né? Então, eu registro aqui ao final os agradecimentos a toda a equipe do Denatran que estão aí conduzindo esse trabalho. Registro o meu agradecimento também a esses importantes parceiros, a Ambev, a Falcone, o Serpro, que também está presente, todos os órgãos de trânsito que estão também parceiros e envolvidos no nosso processo, ou seja, são eles quem são os coletores dos dados, né? Quem nos vão municiar essas informações para o nosso RENAEST. E fico aqui à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer informação adicional. Agradeço a oportunidade de estar presente aqui com vocês e foi um prazer, tá? Falar sobre trânsito e falar sobre estatística de trânsito. Muito obrigado. Obrigado, Frederico. Gostaria de registrar primeiramente para quem está participando e nos assistindo que podem postar perguntas e estamos à disposição para respondê-las, né? Eu, Priscila, Frederico e Ana. Mas eu já gostaria de fazer uma pergunta também, Frederico, aproveitando a ocasião, e eu acho que nossas apresentações são bastante complementares, né, entre si, e eu, como pesquisador e cientista de dados, eu sempre sou muito curioso em analisar dados, construir modelos e municiar gestores, né, públicos e privados para melhores tomadas de decisões, né. Eu acho que você fez uma apresentação muito importante, assim, de construção de uma regra, né, de um instrumento de medida que é padronizado para todo o território nacional. E a minha pergunta, então, como é que nós, pesquisadores, né, centros de pesquisa, universidades, poderíamos acessar esses dados, ou de que forma esses dados poderiam ser abertos para que a comunidade científica pudesse construir modelos e retroalimentasse, obviamente, vocês, né, e demais gestores públicos responsáveis pela parte de transporte e de segurança das cidades brasileiras. Faz parte do teu planejamento abrir esses dados para a ampla comunidade? Com certeza, e eu não digo, com certeza. Eu não digo, Frederico, só a estatística, né, ou mesmo as características, mas eu digo o dado mesmo, né? Obviamente que respeitando as questões de lei geral de proteção de dados, né? Não queremos saber que a Ana ou a Priscila, mas que a gente tenha um registro completo da informação conforme aquele dicionário de dados que você apresentou, para que, né, consigamos desenvolver análises e modelos em cima disso. Não, com certeza, Kleber. Esses dados, a ideia é disponibilizar, né? Conforme está previsto no CTB, e na resolução do CONTRAN, é obrigação do Denatran divulgar esses dados em âmbito nacional. Como eu citei, nós temos aí parcerias já inicialmente firmadas com a Universidade de Brasília, exatamente para que a gente possa... É um ganha-ganha, né? O que o pesquisador mais deseja é dado, né? Então, ou seja, nós vamos
oferecer esses dados aos pesquisadores, à academia, às universidades, e aí, a partir daí, vocês possam estudar, avaliar esses dados, analisar esses dados, aplicá-los em casos concretos. Então, por exemplo, vamos pegar uma cidade Curitiba, por exemplo, vamos pegar, né, os dados relativos a ela, vamos verificar quais são as localidades com maior ocorrência, e o cientista pode apresentar soluções, sugestões. Olha, aqui está ocorrendo isso, as medidas são essas, nós temos aqui uma prateleira, né, a literatura está cheia de ações que podem ser voltadas para a segurança no trânsito, mas nós precisamos usar na situação mais adequada. Né? Não adianta botar semáforo se a gente tem um problema que, às vezes, é de geometria, é uma curva, uma saída de pista. Né? Então, precisamos aplicar as medidas adequadamente. E essa é a ideia. O Denatran, esses painéis também serão disponibilizados. Uma coisa assim, antes de vir para cá para o Denatran, eu trabalho na área de trânsito já há muitos anos, né? Fui perito, depois fiz um mestrado na área de trânsito, e a gente, assim como você citou, a gente sente a dificuldade dos dados. E o painel, o portal de dados do Denatran era assim, realmente não era convidativo, né? Eram planilhas em Excel, então a gente agora está trazendo painéis, né, BI, então com uma informação mais palatável, mais gráfica, de mais fácil filtragem, então você pode selecionar os níveis e os dados, os critérios que você quer atingir. Então é isso que nós queremos oferecer para a sociedade, né, de um modo geral, e disponibilizar esses dados e mais diretamente aos órgãos de trânsito, né? Então esse canal que nós estamos construindo com esses órgãos de trânsito é nesse sentido. Vale destacar também aqui, uma das propostas do projeto é disponibilizar a ferramenta de coleta e tratamento do dado lá na ponta. Porque naquele diagnóstico que foi realizado, foi identificado, então, alguns órgãos, até mesmo estaduais, que não dispõem de um sistema automatizado, informatizado de estatística. Né? Com relação aos municípios, a situação é pior ainda. Então, temos municípios que sequer têm uma planilha de Excel para contabilizar e registrar as ocorrências. Então, a nossa ideia é de oferecer a esses municípios, né? E aqui cabe também um registro importante a uma entidade, o Observatório Nacional de Segurança Viária, que doou para o Ministério da Infraestrutura e para o Denatran um sistema desenvolvido por eles que faz exatamente o registro e coleta dos dados relativos a acidente. Então, nós vamos disponibilizar gratuitamente a municípios de até 20 mil habitantes, né? Essa é a proposta que nós estamos levando. Esse sistema é totalmente aderente já ao RENAEST, então ele conversa facilmente. Então, a ideia é prover aos municípios que têm menos recursos condições de fazer essa coleta lá na ponta também. Então, a gente pretende, né, um projeto realmente bem ambicioso, mas que está andando a todo vapor, e em breve nós conseguiremos entregar isso para a sociedade, Kleber. Legal. Nós temos uma pergunta aqui, que fiquem à vontade quem que queira respondê-la, né? Mas na opinião dos painelistas, né, qual é o valor agregado que a parceria público-privada pode trazer na melhoria da segurança viária? Acho que eu posso contribuir enquanto Ambev. A gente entende que a companhia, tanto aqui como internacionalmente, faz parte da comunidade, faz parte da sociedade, e a gente quer fazer parte também das soluções dos problemas. Então, quando a companhia é beneficiada, ela é beneficiada porque a sociedade também foi, né? Então, a gente tem esse objetivo comum de tornar as cidades em que a gente também vive um lugar mais seguro, com menos acidentes, com menos mortes no trânsito. Então, a gente realmente entende que é um ganha-ganha automático, principalmente quando a gente está falando de um assunto tão relevante quanto o de trânsito aqui no Brasil. Eu complementaria a fala da Ana, resgatando uma vez mais o ODS número 17, que fala justamente sobre a importância de parcerias para que alcancemos esse desenvolvimento sustentável nas suas mais diversas áreas, e uma delas, por que não, a segurança viária também. Os governos, eles têm as informações, eles têm um conjunto de recursos para implementar alternativas. A iniciativa privada trabalha muito com inovação,
com novas tecnologias. Os seus colaboradores, né, o seu empregado vive nessas cidades e, portanto, é fundamental que esse conjunto de parcerias se fortaleçam e que elas existam para que novas soluções possam ser encontradas e, finalmente, então, que o nosso grande objetivo, que é salvar vidas, ele ocorra. Complementando, né, falando em nome do Estado, não há como o Estado alcançar tudo. Estão me ouvindo? Sim. Estamos Desculpa, sim, Frederico. Tá bom. Então, falando em nome do Estado e particularmente do Denatran, não há como a gente executar, realizar todas essas ações sem trazer o setor privado para a conversa, sem trazer, a buscar a parceria com o setor privado. Os recursos... Só travou sua fala, Frederico. Alô, Frederico? Bom, pessoal, eu vou... Opa. Desculpa. Vai lá, Frederico, por favor. É que teve uma interrupção na transmissão do seu áudio, por favor. Tá. Então, só para assim, registrar, né, a importância das parcerias. Não só o Ministério tem buscado na área de infraestrutura muito isso, com realização de concessões e parcerias com a iniciativa privada na área de infraestrutura, e no setor de trânsito não é diferente. A gente precisa buscar parceiros, trazer para alcançar melhores resultados. Legal. Pessoal, acho que pelo avançar da hora, eu convidaria a todos, Priscila, Frederico, da gente fazer algumas considerações finais com relação ao que debatemos aqui hoje. Fiquem à vontade, Priscila, Frederico, quem quiser começar aí. Ladies first, né, Frederico? Começa pela Priscila. Ok, combinado então. Bom, eu destacaria uma vez mais, né, que estamos no meio da Semana Nacional de Trânsito. Fecharemos esse ano a década das Nações Unidas para a Segurança Viária, e entendo que um espaço como esse reforça, né, a importância do diálogo e dessa atuação multilateral para promover a mobilidade segura, fortalecendo, portanto, aí os pilares da sustentabilidade e da cidadania no Brasil. Nesse sentido, para nós, e aqui eu falo em nome do Cifal Curitiba, mas também em nome do SESI e do Sistema FIEP, é uma grata satisfação nos engajarmos nesse diálogo, que é bastante relevante e urgente, né, para garantirmos o bem-estar social e o desenvolvimento. E reforço, uma vez mais, o convite para que todos conheçam esse kit de ferramentas. Justo vai aparecer aí para vocês no chat o link que vai direto para o curso, para a versão em português, para que essa metodologia se dissemine ainda em outras partes do Brasil e outras partes do mundo. Ana, deseja também fazer algumas considerações finais? Eu queria agradecer novamente a parceria com a Unitar, a presença de todos e convidar para que seja o início de uma jornada de utilização desse toolkit, dessa metodologia, e convidar também, principalmente no Brasil, os órgãos de trânsito de todos os estados a conhecerem e aderirem à plataforma do RENAEST, que está sendo construída com toda essa atenção. E, em nome da Ambev, muito obrigada também pela oportunidade. Frederico. Pessoal, muito obrigado aí pela oportunidade, né, de compartilhar com vocês esse projeto, esse importante projeto que nós estamos tocando, com essa parceria também fantástica da Ambev, Falcone e do Serpro. Colocamos aqui o Denatran, né, de portas abertas a sugestões, a propostas. A nossa tônica é o diálogo, a construção de parcerias, de pontes,
e sentarmos à mesa junto, porque quando se fala em trânsito, não é um órgão ou outro isoladamente que vai conseguir alcançar resultados, né, que a sociedade espera. Precisamos nos unir e o objetivo de todos é um só: reduzir mortes, né? E o lema da semana é: perceba o risco, proteja a vida. Então, precisamos proteger a vida dos brasileiros que circulam pelas vias e rodovias do país diariamente. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Bom, eu gostaria também de ressaltar, já foi comentado com vocês, mas eu acho que é o trabalho conjunto, né, entre instituições de pesquisa e desenvolvimento, indústrias, empresas e o governo. Eu acho que esse trabalho conjunto é que vai trazer melhoria, né, para a nossa sociedade, e é só assim para a gente desenvolver cidades cada vez mais inteligentes dentro do país. E eu acho que um ponto interessante para a gente começar a materializar cada vez mais essas parcerias foi o que foi apresentado aqui hoje, mas também começarmos a desenvolver projetos de pesquisa e desenvolvimento conjunto, né, com dados do Denatran, com as empresas que podem vir a desenvolver serviços em cima disso, que assim nós vamos materializando cada vez mais a forma como, né, essas diferentes instituições, importantes instituições do Estado, da sociedade brasileira, possam desenvolver serviços, né, públicos cada vez melhores para o cidadão. Então, essas seriam minhas considerações finais. Agradeço a Unitar, a Bembev, juntamente com o Sistema FIEP e o Cifal Curitiba. Agradecemos a participação de todos nesta manhã, de troca de conhecimentos com diferentes instituições. Ressalto a atenção de todos às redes sociais do Cifal Curitiba para se manter informados sobre próximos webinars. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.